Olá, eu sou a Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique. Bem-vindos e bem-vindas. E aí, Fê, a gente passou uma semana mais curta, né? A gente gravou a última vez no domingo, hoje é sexta. Estamos voltando à nossa programação normal de gravar sextas-feiras, mas foi uma semana cheia, né? Foi uma semana cheia. Várias notícias boas pra gente comentar, né, Dea? Vamos começar pela Person of the Year da Time? Vamos. Esse é um assunto que a gente acompanha de perto na Oxygen há muito tempo. Eu acho esse um acontecimento, assim. Não sei se todo mundo fica prestando tanta atenção assim, mas a Person of the Year, acho que ela reflete muito o zeitgeist, né? Quem são as pessoas que fizeram a diferença naquele ano. E acho que é importante também notar que nem sempre a Time premia quem fez uma influência necessariamente positiva, né? Então, por exemplo, ano passado foi o Trump, no ano anterior foi a Taylor Swift e no ano anterior foi Zelensky. Então, pessoas que realmente marcaram o ano, né? E esse ano eles nos surpreenderam, escolhendo não uma, mas várias pessoas do ano, né? A gente estava acompanhando até as bolsas de aposta, inclusive um tema que a gente vai falar daqui a pouco, mas havia uma suspeita de que a pessoa do ano não seria uma pessoa, e sim a inteligência artificial, como o grande personagem, digamos assim, desse ano. E ontem saiu a capa com vários do que eles chamam de arquitetos da IA, né? Com vários nomes aí, os grandes líderes que estão na liderança, aí na linha de frente dos modelos, das empresas, né? Dos processadores. O que você achou dessa escolha, Fê? Você acha que foi estranho ter um monte de gente como a pessoa do ano? Eu achei que eles roubaram um pouco no jogo, porque a pessoa do ano é justamente escolher uma pessoa. E eles não fizeram isso. Por outro lado... Foi tipo a Pantone com a cor branca do ano? Exato. Tipo, branco é uma cor ou não? Exatamente. Por outro lado, eu acho que eles conseguiram chamar atenção para importância. A gente sempre fala isso aqui, né, Dea? Mas a importância que essas pessoas têm na sociedade hoje. Elas estão moldando uma série de coisas na sociedade a partir das tecnologias que elas estão desenvolvendo, a forma que elas estão lançando e usando. E elas têm um poder imenso, com uma regulamentação quase inexistente. E a gente até estava conversando, né, de comentar um pouco o que são as implicações que essas pessoas acabam tendo na sociedade. Então, acho que elas têm um poder grande e conseguiram chamar atenção para isso. Então, isso eu achei que foi bom. O que você achou? Eu achei muito legal. Eu acho que é difícil hoje eleger uma única pessoa como responsável por essa revolução que a IA está causando no mundo, né? Então, acho que foi uma decisão aí, talvez, de ser, né, inclusivo e abrangente. Inclusive, colocaram 2 mulheres na lista, apesar de uma delas ter sido cortada ao meio, né? Ignorada nas matérias. Surreal, né? A Fia até achou assim, será que a foto original tinha uma pessoa cortada e por isso eles cortaram? Eu não li nada sobre esse fato, assim, horroroso, né? De que cortaram uma das únicas 2 mulheres na lista. Mas, eu olhei enfim. a foto original. A foto original é uma foto de 1932. Para quem, né, não viu a foto da capa da Time faz uma referência àquela foto tradicional, antiga, conhecida, que tinha uma série de operários sentados numa viga. Como é que chama isso, né? Acho que é uma viga. Penduradas no céu durante a construção do Rockefeller Center. Então, é uma foto que ficou super famosa e eles replicaram, né? Então, assim, até o fundo dos prédios atrás são uma referência clara a essa foto, o ângulo, tudo. Na foto original não tem ninguém cortado na ponta, então não era absurdo. Isso. Não sei, não precisava... Eu acho que não precisava nem incluí-la, honestamente. Deixava ela pra fora e pronto. Não, entendeu? mas a Fei Fei Li não colocar... pode. A Fei Fei Li é um ícone, ela não pode. Inclusive, vamos citar os nomes aqui, né? A gente tá falando dessas pessoas. Mas a gente também sentiu falta de outras pessoas, né, amiga? Então... Sentimos. Mas eu acho que a Fei Fei Li, ela é dos primórdios. Quem é Fei Fei Li? Ela é dos primórdios, né? Hoje ela é co-diretora do Human Centered AI Institute da Stanford University
e CEO da World Labs, mas ela é uma pessoa que está trabalhando em IA desde dos primórdios, assim. Eu acho que ela é da época ali do Ilya Sutskever, do próprio Geoffrey Hinton não estava nessa foto, Fê? Porque ele é mais uma pessoa que hoje critica do que alguém que está sendo responsável pela construção, eu acho que o recorte foi meio Mas o Ian CEOs. LeCun não tá. Exatamente, Ian LeCun não tá, então... Eu senti falta do Mustafa Suleyman. E da Microsoft, né? Que é da Microsoft. Quer dizer, sentimos falta dele, sentimos falta da empresa, né? Sim, assim, como ela é uma força. Mas enfim, só pra gente relembrar aqui quem são os arquitetos da IA que estão nessa capa, né? O Dario Amodei, CEO da Anthropic. O Demis Hassabis, CEO da DeepMind e que hoje em dia é o chefe de IA do Google. O Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA. O Sam Altman, CEO da OpenAI. A Fei-Fei Li, que eu já citei. A Lisa Su, que é CEO da AMD, que faz chips. O Mark Zuckerberg, CEO da Meta. E o Elon Musk, da xAI. Nesse sentido, eu acho que eles deram uma patinada, porque eu acho que o Zuckerberg e o Musk talvez não precisassem estar ali, você não acha, Fê? Também acho. Eu acho que o poder que eles têm, eu acho que não têm tanto poder como arquitetos de IA, mas eles têm um poder na sociedade enorme por serem as pessoas que comandam os algoritmos das redes sociais, que hoje definem uma série de coisas, né? Então acho que nesse sentido, sim. Aí ela tem uma importância menor, realmente, porque a gente tem o Jensen Huang e a Lisa Su como as pessoas que estão produzindo os chips e as coisas para tudo isso. O Google também faz os seus próprios, mas né, o Google faz os modelos, dos frontier models e tudo. E daí a gente tem... Eu acho que foi CEOs mesmo o corte. Eu acho que foi por aí, porque eu acho que tinha que ter o Geoffrey Hinton também, que é uma pessoa que também está trabalhando nisso desde sempre. Então, ele é uma pessoa realmente muito influente no círculo acadêmico, digamos assim. Acho que eles tiraram um pouco a academia. Mas, se a gente for olhar esse corte, eu acho que Mustafa tinha que estar lá. Porque ele tem mais ou menos o perfil do Demis Hassabis, talvez? Eu acho que sim. Enfim... Eu acho que essa capa deu o que falar, tá todo mundo comentando. Você falou que até no Jornal Nacional saiu a capa da Time. Saiu. Achei super interessante isso. Saiu. Teve uma cobertura no Jornal Nacional e eles ignoraram a moça cortada da direita, quando foram explicar quem é quem. Ignoraram, eu peguei até um print pra te mostrar. Mas é importante a gente falar dela, viu? Porque Fei-Fei Li é considerada... Ela é a única mulher... nas pesquisas, né, no círculo acadêmico, ela é a única mulher importante, assim, que realmente ficou muito conhecida. Das pessoas recentes no mundo da IA, a gente tem a Mira Murati, que foi co-founder da OpenAI, junto com Sam Altman, e ela saiu, como vários saíram, né, entraram ali em conflito com Sam Altman, saiu, como o Ilya Sutskever também saiu, e a Mira Murati abriu uma outra empresa, uma startup de IA, mas a gente não tem ouvido falar tanto dessa nova aventura dela, mas ela foi uma pessoa importante ali na OpenAI no seu início, mas também acho que ela não teria que estar nessa capa, não. Perfeito. E quando a gente fala, né, dos impactos, acho que a Time fez uma matéria super interessante, puxando vários aspectos, mas existe, né, desde toda essa discussão da infraestrutura e essa corrida até entre Estados Unidos e China, pode vender chip, não pode, por quanto, toda a parte militar que existe, né, entre os dois países, a China com DeepSeek, então tem muita discussão em cima disso, tem uma parte, né, geopolítica importantíssima que acontece muito aí em torno de algumas dessas pessoas, né, tem a corrida empresarial, e daí realmente falta muito a Microsoft, mas tem essa corrida, né, entre OpenAI, Meta, Anthropic, Google e tudo isso de quem que vai impulsionar a IA nas empresas. E existe todo o impacto que isso tem, desde o impacto ambiental desses data centers, a gente, né, acabamos de terminar a COP, né, Dea? Mas tem um impacto ambiental enorme. Existe um backlash dessa mudança que estava indo para energia renovável e voltar para energia fóssil, muito também por conta da demanda crescente que esse tipo de tecnologia tem
por energia. Então, o drill, baby drill, né, tá muito ligado a isso também. Toda a parte de mercado de trabalho. O que vai acontecer com os empregos? O que a IA faz? Quem que a IA vai substituir? O que vai acontecer no futuro? As pessoas vão ter emprego, não vão? Vão surgir novos empregos? Precisa existir uma renda mínima, né, universal para segurar a pobreza, se empregos desaparecerem. Então, acho que tem essa parte toda. O impacto psicológico nas pessoas, né? Da criatividade, da importância do trabalho, do que é, o que representa ser humano ou não ser humano, raciocinar a criatividade, o que é. Então, acho que tem esse lado todo emocional e até os chatbots fazendo um papel, muitas vezes, de amigo, psicólogo, até onde isso vai. Então, acho que também tem essa vertente e todo esse impacto cultural também, né? Qual que é o impacto que isso tem? A gente não pode esquecer as redes sociais, que tem os algoritmos e tem um poder enorme de... Né? Aliás, uma das palavras do ano é o rage bait, que é como se fosse a isca da raiva, né? Mas quer dizer, alguma coisa que você coloca ali para a pessoa se interessar, mas que no fundo descobriram que a raiva é um fator de engajamento enorme. Então tem muita coisa que é impulsionada nas redes e é colocada nas redes para gerar isso, que leva essa divisão da sociedade, essa falta de conversa. Então tem 1000 impactos. E todo lado até do offline, que cada vez mais, né? Você mesma falou, né, Dea, no Oxytrends, que hoje tá offline é um luxo, né? Tem esse termo que você usou que eu adorei, que é esse hobby analógico. São essas coisas de você também ter uma certa fuga e falar, não, eu não quero disso tudo. Então, essas pessoas que estão nessa foto, elas estão intimamente ligadas e com poder de influência em todos esses aspectos. O que eu esqueci, Dea? Não, foi perfeita, Fê. Adorei esse resumão que você fez de tudo que a inteligência artificial está atravessando, né, nesse momento de mundo. Então, acho que essa escolha da Time, só para a gente fechar o assunto, tá super, acho que zeitgeist, né? Tá super no zeitgeist. E só pra gente complementar, agora de manhã foi anunciada a pessoa do ano do Financial Times, que também é uma publicação, obviamente, para mim é uma das melhores do mundo, eu adoro. E eles anunciaram ninguém menos que Jensen Huang como pessoa do ano, que é uma aposta que a gente já tinha feito para a pessoa do ano da Time, né? Porque ele... Eu tive a oportunidade de vê-lo esse ano no Vivatech, em Paris, e eu voltei de lá convencida de que realmente ele era a pessoa mais poderosa do mundo, na medida em que ele controla a base dessa cadeia toda, que é, né, o chip, o processador. Então, nada disso estaria acontecendo, todas essas ferramentas de inteligência artificial generativa que nós estamos usando, nada disso seria possível se não fossem as GPUs da NVIDIA, né? Então, ele estava no centro de tudo isso. Claro que agora, de uns tempos para cá, o mundo acordou para isso. Existem, né, a própria AMD, aí da Lisa Su, que está na capa da Time, são novas não necessariamente novas, mas empresas de chip que estão aí tentando fazer frente e oferecer algum tipo de concorrência para a NVIDIA, né? Os países tentando produzir seus próprios chips. A gente vê nos Estados Unidos a Intel tentando voltar, né? O governo federal, né? O governo Trump tentando ajudar a Intel a voltar a ser uma empresa que produza pelo menos uma quantidade que supra ali o mercado americano. Então, essa continua sendo uma grande fronteira dessa história, né? Os chips. Então, muito justo que seja Jensen Huang, porque, além de tudo, ele é um grande articulador, né? Ele é realmente um CEO muito diferenciado, que dialoga com presidentes, que é considerado um líder, né, da sua geração, uma história de empresa fenomenal. Quem tiver curiosidade aí de se aprofundar, ele tem uma história de vida, né? Ele é CEO há mais de 30 anos. Acho que ele é o mais longest running CEO ever, né? O cara que é CEO de uma empresa há mais tempo, né? Ele é fundador e a empresa a história da NVIDIA é incrível, porque eles pivotaram, né? Eles não eram uma empresa de chip lá atrás. Então, é super interessante. Essa história vai ser estudada provavelmente nas faculdades por muitos e muitos anos, e eu acho que tá muito correta, muito justa aí a escolha do Financial Times. Bom, mas puxando esse assunto a gente falou que a Fê falou de redes sociais como uma das
dos impactos aí da inteligência artificial. E essa história da Austrália, hein, Fê? Bem que a gente adiantou semana passada que esse tema ia pegar, né, Dea? Você trouxe Então, aqui. quem ouve Duplo Clique sabe antes. Sabe antes, já tá sabendo de tudo, mas realmente o ban, né, entrou em vigor e agora tá tendo uma super reação dos jovens. Então, várias campanhas dos jovens falando: vocês são adultos, são velhos, vocês não entendem as coisas incríveis que a gente pode fazer, o quanto a rede social também permite que a gente tenha trocas saudáveis, que a gente produza coisas, e trazendo o lado bom das redes. E até uma coisa que a gente falou semana passada, né, Déia, assim, o certo seria tirar as coisas ruins e não proibir. Só que isso é difícil, porque são empresas que nem australianas são. Então, como que você consegue garantir isto? Mas acho que tem uma discussão crescendo aí interessante. O que você tem visto? Eu tô impressionada com esse. Acho que esse vai ser um dos grandes temas de 2026, sabe? Porque 2 jovens australianos processaram o governo por conta dessa proibição. E eu não tenho filhos nessa idade, né? 16, 15 anos, né? Mas eu fico imaginando, para um jovem de 15 anos, né, tirar a rede social é uma mudança de vida, porque hoje praticamente toda, né, o arcabouço social dele está ali, a comunicação está ali, a origem de repertório, conhecimento, está tudo ali. E eu realmente estou tentando empatizar, digamos assim, com os jovens e pensando que mais uma nova palavra. Mais uma nova palavra. Como deve ser difícil, de repente, você não ter mais acesso a essa espinha dorsal da vida de um adolescente, de um pré-adolescente. Por outro lado, eu acho que a gente tem que voltar a tomar as rédeas de algumas coisas, né? Eu acho que a gente reclama há muito tempo da negligência, talvez, do Estado na regulação de tantas coisas relacionadas à tecnologia, né? A gente vê a Europa sempre mais ofensiva nesse sentido, né? Colocando ordem na casa, tentando limitar um pouco, né, o avanço da tecnologia para proteger os cidadãos. E isso, na verdade, é mal visto pelo resto do mundo, né? Os países, por exemplo, os Estados Unidos vive criticando a Europa. Agora tem vários debates. O Jamie Dimon falou recentemente que a Europa está in trouble, porque a Europa não está inovando, a Europa está muito engessada por regulação. Então, eu acho que essa é uma discussão do nosso tempo, né? Até que ponto o Estado tem o direito ou até o dever, né, de legislar sobre esse tipo de sistema, né, que está, enfim, tão enfronhado na nossa sociedade, porque deixando as empresas se autorregularem não funcionou. A gente sabe que não basta, né, por mais que elas tenham recentemente anunciado algumas, até, né, a Meta anunciou algumas mudanças para poder proteger eventualmente os jovens, colocando alguns limites, o TikTok também fez isso, mas não funciona. Elas não está no interesse delas, porque, voltando a uma discussão que a gente já teve aqui no Duplo Clique, o modelo de negócio dessas redes, ele tem um conflito natural, né, com o bem-estar das pessoas, porque o objetivo, né, elas só ganham dinheiro quando as pessoas ficam bastante tempo ali e se expõem, né, a todos os anúncios que são vendidos pelas plataformas. Então, esse modelo de negócio é que tem que mudar. Então, se elas não mudarem esse modelo de negócio, né, e criarem uma outra forma de ganhar dinheiro que seja menos nociva para a saúde mental das pessoas, aí talvez os governos não precisassem fazer nada, mas como elas se recusam a fazer isso, né, eu acho que o governo precisou step in, né, precisou entrar e colocar um limite nessa história. O que eu acho que vai ser interessante em 26 é que a Austrália não vai ficar sozinha. Isso vai acabar gerando uma reação em cadeia de outros países. Acho que você tinha visto hoje, né, Fê? Outros países que estão observando de perto isso para eventualmente adotar essa regra também. E isso vai ser uma grande discussão ano que vem. Concordo, Déia, concordo. Acho que esse lado, né, eu tenho filhas minhas filhas têm 14, a Ju vai fazer 17 agora esse mês. Eu acho que se tirasse mídia social realmente ia ser um choque. Um caos. Elas têm limite de tempo
Elas viram e falam, mãe, não vai ensinar isso pra mãe dos nossos amigos que eles vão matar a gente. E eu falo assim, mas é sério? Tem gente que não põe limite de tempo ainda? Entendeu? Você já teve todas as fases. Mãe, você não confia em mim? Eu falo, filho, eu confio super em você. Eu não confio nas redes sociais em você. Eu confio tranquilamente, não se preocupa. Mas elas têm limite de tempo, então não tem um vício extremo. Mas tem uma importância na vida delas muito grande. Tava pensando, né, Del? Isso talvez fosse, sei lá, tirar o telefone na nossa época. Tirar o… que será que seria um depara? Com o tempo, acho que as pessoas se adaptam. E ninguém ter… Sem dúvida, faz parte. Sem dúvida. Eu acho que o movimento Desconecta teve muito esse papel, né? Eu sempre cito o movimento Desconecta como um exemplo muito bom de como as coisas podem mudar de forma definitiva ou de forma escalável, né? Com a iniciativa das pessoas. Porque a gente às vezes fica reclamando de problemas que o mundo tem e fala, mas quem sou eu para poder mudar essa realidade? Você é alguém. Se você juntar mais 5, mais 10, mais 50, mais 100, mais 200, mais 1000 pessoas, você consegue mudar alguma coisa. E eu acho que as mães que fizeram o movimento Desconecta, eu acho assim, um exemplo perfeito de mães que, cansadas de esperar que o governo tomasse uma atitude, que as escolas tomassem uma atitude, ou que as redes sociais tomassem uma atitude, né, elas foram lá e fizeram. De uma maneira absolutamente espontânea, depois muito organizada, e transformaram, né, o porte de celulares nas escolas numa política pública. E falando de tecnologia, a gente também comentou semana passada que a OpenAI tinha colocado lá, né, um Red Code. Red Code, exatamente, que precisava voltar a focar nos modelos. E essa semana eles lançaram, né, o ChatGPT 5.2, então saiu do 5.1, foi para o 5.2, e com várias melhorias. Que eles alegam que o modelo faz melhor? É super recente, não consegui testar ainda, mas que ele é muito melhor em planilhas, apresentações. Eu acho que essa parte de planilha, apresentação, tá incrível, né, Del? Quanto tá melhorando. É incrível. O Notebook LM, e daí até parando um pouco aqui, porque essas dicas para vocês como usuários são muito legais, né? A gente sempre fala de geração de imagem, que a tecnologia que tá mais legal hoje chama Nano Banana. A gente já falou algumas vezes, vocês vão lembrar desse nome, porque Nano Banana é um nome sensacional, que é do Google. Então você consegue usar o Nano Banana através do Gemini, né, que é tipo o ChatGPT deles, através do Notebook LM, e também o Manus tá com o Nano Banana, né, Dea, que você me mandou para fazer slides. Exato. E é uma loucura acompanhar. A gente entende aí quando as pessoas falam, ai meu Deus, eu não sabia, como é que eu faço? Eu não sabia que tinha um modelo novo. Toda semana tem praticamente uma dessas empresas lançando um update, né? Então realmente é difícil acompanhar. Por isso que a gente brinca que é melhor assinar todas. Você está sempre com uma mais atualizada. Mas é importante ouvir o duplo clique também, porque você precisa saber o que tem de novidade, o que você pode tentar de novo, né, Dea? Porque eu fico nos meus grupos e tudo e vendo, não, tá incrível fazer slide no Notebook LM. Aí eu vou lá e tento, porque senão você acaba nem parando para tentar. Então eu acho que isso tá realmente assim, pegando fogo. E eles falaram que melhoraram agora as apresentações. Então, acho que isso era uma coisa que o ChatGPT estava para trás. Eu vi posts deles, assim, no Instagram e tudo, da conta do ChatGPT mesmo, falando de planilha, do quanto eles estão melhores para fazer planilha. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Análise de documentos longos, uso de ferramentas. Tá mais rápido, mais preciso, mais confiável. E entendendo, né, um contexto maior. Então, com mais memória ali da quantidade de tokens, sem perder coerência. Eles fazem, obviamente, todos aqueles testes de performance, que compara com benchmarks, que sempre tem nesse tipo de coisa. E daí eles falam que quando você entra nessa parte de ferramentas e agentes, né, com o uso de ferramentas, tá com 98,7% de acerto. Ou seja, ele tá muito mais confiável para fazer essas coisas, com fluxos mais longos. Então, quando você pede coisas que são mais complexas, então ele tá melhor nesse sentido. Ele tá mais confiável para interpretação visual. Então, os erros disso caíram pela metade. Para entender dashboards, interfaces, diagramas, layouts, essas coisas. Reduziram em 30% as alucinações do dia a dia.
Eles falam que é um modelo também que está mais seguro, com respostas melhores em saúde mental, prevenção de autolesão e temas sensíveis. Isso é uma coisa, né, que por mais que eles vão abrindo a caixa de Pandora e não estão nem aí, né? Mas eles têm essa preocupação. Não é uma coisa que eles não tenham na OpenAI, que eu acho que é uma coisa boa. E isso tudo já está disponível hoje no ChatGPT. Você sabe se eles já soltaram para todo mundo, Fê, ou se é só para porque eles começam normalmente por quem paga as versões mais caras, né? Tipo aquela de $200, que eu parei de pagar, tá? Do ChatGPT, porque ele me enrola muito e eu acabei, enfim, cortando a minha relação com o ChatGPT depois que ele tentou me enrolar. Vocês sabem, gente, eu sou muito fiel ao Manus, sou uma pessoa bem monogâmica nesse sentido. Mas agora eu tô usando mais Gemini e Manus. São os meus 2 go-to apps para isso. Essa semana eu tive uma coisa muito... Enfim, dando exemplos, assim, eu acho que é legal quando a gente traz exemplos práticos também. A gente podia fazer isso, Fê. Todo o episódio a gente contar alguma coisa que a gente fez com os nossos modelos para, de repente, dar ideia para as pessoas, né? Falar de caso de uso, maravilhoso. Essa semana eu precisei comprar um assento de vaso sanitário. Maravilhoso. Um tampo de vaso sanitário sem sair de casa, porque eu sou essa pessoa, né? Que eu compro tudo pelo Mercado Livre, ou pelo, enfim, Amazon, essas coisas todas. Mercado Livre é o meu favorito, assim, meu principal. E quem disse que eu sabia o modelo? Tem que encaixar, gente, tem que ficar certinho, né? Não pode ficar grande, pequeno e tal. Aí eu tiro uma foto, eu não sei qual o modelo do vaso, é um modelo comum, né? Tirei uma foto do vaso, subi no Manus e perguntei: Manus, por favor, identifique este modelo de vaso sanitário e me diga quais são os assentos compatíveis. Gente, ele acertou na mosca. Ravena, Deca Ravena, os modelos são tal. Eu entrei no Mercado Livre, em 3 minutos já tinha comprado, resolvido, chegou, instalou, tá tudo certo. Maravilhoso, né? E é isso que acho que é uma das coisas que você leu aí, que o ChatGPT tá melhorando, que é a identificação de imagens, né? Porque poder olhar para uma imagem, identificar o que é. Então, gente, assim, enfim, o Manus é muito preciso com esse tipo de coisa. Eu já passei por isso, já tentei, por exemplo, identificar relógio de smartwatch de corrida, por exemplo, um Garmin, que eu queria saber qual era. No ChatGPT ele me enganou. Não só me enganou, acho que eu já contei aqui essa história. Não só me enganou, como ele insistia que ele estava certo e eu tinha certeza que ele estava errado. Então, essas coisas também a gente tem que, né, olhar sempre com um pouco de desconfiança, porque às vezes você tem que conferir em outros lugares. Mas esse tipo de identificação por imagem hoje em dia é muito prático. Você quer saber de que marca é uma roupa que você viu alguém usando. Enfim, tudo isso hoje está ficando cada vez mais preciso, né? E o impacto que isso tem, né? Porque agora tem uma tendência também das próprias lojas terem seus agentes para ajudarem as pessoas. Sim, então imagina boa. que daqui a pouco o que vai acontecer é que você vai entrar no Mercado Livre e você vai ter um chat com o Mercado Livre, você já vai subir ali a foto e ele vai te dar todas as coisas. Então, sabe que essa semana eu pensei, eu uso muito pra fazer compras, eu tô aquela pessoa que eu não vou em supermercado também, gente, eu compro tudo pelo Shopper, tá? Isso não é um publi, Shopper, me nota, né? Me nota. Eu compro também, mas eles substituem coisas, isso me irrita profundamente. Tipo, por exemplo, a minha aveia veio outra marca. Eles não me perguntam. Mas eles não te avisaram? Eles avisam, eles perguntam, olha, não encontramos, podemos substituir. Você pode selecionar como é que você quer que eles façam, que eles podem fazer o reembolso. Outro dia eu entrei lá pra tentar ver esse negócio e não consegui, mas tudo bem. Mas eu fico pensando como ainda existe espaço para essas empresas, principalmente de varejo, melhorarem a experiência do usuário, né? Por exemplo, uma coisa boba, eu recebo uma lista das compras que eu preciso fazer para minha casa de fim de semana da minha funcionária de lá. Eu ainda tenho que entrar no Shopper e fazer essa busca um por um. Por que o Shopper não tem uma função, uma funcionalidade que eu subo a lista que a minha funcionária me manda, porque ela já me manda por WhatsApp, ela já é bem moderninha. Eu posso subir essa lista que ela me manda e ele já enche um carrinho com aquelas coisas automaticamente. Eu só preciso revisar, ajustar em quantidade, marca, coisas assim, e aquilo vai pro carrinho e pronto. Mas não, eu preciso fazer aquela busca. Claro que eu tenho alguns carrinhos pré-guardados, né? Eu tenho algumas cestas
determinadas, mas às vezes não é a cesta pré-determinada. Eu não quero comprar tudo aquilo. Então dá um trabalho, eu levo meia hora às vezes para fazer uma coisa como essa que poderia ser muito mais rápida. Então, atenção, empresas de varejo, agilizem o uso de IA nas suas plataformas, porque tem muita coisa que pode melhorar e não é complexo. Isso que eu estou falando que o Shopping podia fazer é simples. Empresas de varejo, me notem, porque a Salesforce tem soluções para tudo isso. Ô, Fê, fala de fazer isso. É tipo fazer um agente. Não, a gente tem um monte de coisa nesse sentido. Faz para várias empresas do mundo. Mas é isso, você precisa ter, no fim, um agente que vai pegar, vai receber essa foto ou esse texto, vai analisar, vai entender o que é, vai tentar fazer um depara do que tem em estoque para sugerir as coisas, para te falar. Tem que fazer esse processo todo. Mas é incrível, né? Isso te fidelizaria nessas lojas Total. De uma forma nunca antes vista. Eu lembro que no SX esse ano tinha uma parceria que foi, enfim, tema de um painel, que era o New York Times com o Instacart, que é como se fosse, sei lá, o iFood deles, né? Só que é só focado em groceries. Só que é só groceries, não tem restaurante. E eles estavam com uma funcionalidade que porque o New York Times tem aquele aplicativo de receitas, que eu não lembro o nome agora, mas enfim, é super famoso nos Estados Unidos. Talvez acho que o aplicativo de receitas mais popular, mais usado nos Estados Unidos. E aí eles estavam com uma parceria com o Instacart, que você podia escolher uma receita, jogar essa receita no Instacart, e o Instacart automaticamente faz o carrinho e te manda em casa. Eu falei, gente, é sobre isso, né? As pessoas hoje querem esse nível de conveniência. A nossa barra, infelizmente, vai subindo. À medida que a gente vai usando IA e vai vendo todas essas possibilidades, as empresas de varejo têm que step up, né? Tem que realmente oferecer esse tipo de experiência, porque é aí que a IA brilha, né? É aí que eu quero usar a IA. Não quero usar para coisas que eu posso criar, que eu posso... Quando a gente fala, né, dessas ferramentas como potencializadoras, né, da experiência humana, é nesse sentido, é produtividade. Eu quero gastar 2 minutos fazendo a minha compra de semana. Eu não quero ficar ali num site procurando item por item. E deixa pra gente o tempo para pensar, para criar. Então, acho que esse é um exemplo de solução que eu adoraria ter nas minhas ferramentas aí, nos meus aplicativos de compras. Eu também. Ideia saindo um pouco da pauta que a gente pensou para essa semana, mas puxando uma conversa que a gente teve umas semanas atrás e não conseguiu ter essa conversa no ar. Isso me lembrou daquele... Eu estava ouvindo um podcast, acho que do Michel Alcoforado, que falava também um pouco dessa reflexão de que a hora que a gente tem uma tecnologia que tira todas as coisas operacionais, o que sobra no nosso dia pra gente fazer? Porque tem um pouco essa percepção de que eu vou trabalhar menos, eu vou ter mais tempo para fazer as coisas. Por outro lado, ainda mais conhecendo o nosso perfil, né, a gente vai trabalhar igual, só que a gente vai acabar tendo uma demanda cognitiva muito maior, porque as coisas que sobram para o humano fazer, não tem mais aquela coisa que você fala, não, agora eu vou sair daqui, vou responder umas mensagens, vou fazer não sei o quê, coisas que você está trabalhando, mas que não tem uma demanda cognitiva tão grande. Então, cada vez mais, a gente potencialmente vai ser exigido. E sabe aquela coisa quando você vai subindo na carreira? Que você fala, meu Deus do céu, né? Não tenho mais nenhum problema fácil, porque os problemas fáceis já resolveram. O que chega em mim é porque já tá cabeludo, entendeu? Então, tem essa reflexão, né? Do que vai sobrar, o que a gente quer que sobre, e até a conexão com aquele papo dos hobbies que a gente tava tendo, né, Dea? Total. Do hobby ser o lugar pra gente ser imperfeito, né? Engraçado, Fê, que eu falei com você essa semana de uma outra coisa que a gente estava conversando. Quanto mais você usa IA, e eu uso muito IA no meu dia a dia, muitas ferramentas o tempo todo, tá acontecendo um negócio muito louco comigo. Eu tô começando a pensar em prompts. Eu penso em prompts. Quando eu preciso... Ele falou isso, eu dei muita risada. Tipo, eu começo a pensar assim, eu tô conversando com uma pessoa, eu tô conversando com alguém do meu time. Em vez de explicar uma coisa, eu falo como se fosse um prompt para aquela pessoa. Tô ficando realmente... O meu cérebro está se condicionando, muito né? Bom. Então, quando eu vou dizer para a pessoa, não, por que você não tenta tal coisa? Eu falo assim, ó... me diga tais coisas que acontecem... Então, assim, eu tô começando a citar
um prompt para a pessoa. E outra coisa que eu tô fazendo também é que quando eu tô fazendo, por exemplo, a compra do shopper, eu já começo a pensar assim, puxa, tinha que ter tal coisa usando IA, né? Eu começo a IA, ela tá entrando na minha vida de uma forma tal que o meu cérebro já está começando a condicionar, a ficar condicionado a pensar como que tudo no meu dia seria melhorado, seria agilizado, talvez, com IA. E é uma coisa meio louca, né? Porque eu tô começando a falar, assim, meu filho me fala, mãe, precisa comprar tal coisa. Eu falei, meu filho... E aí eu vou falando para ele como se eu estivesse escrevendo um prompt. Que louca. Mas você fala de um jeito muito estranho, as pessoas não percebem ou percebem? Não, acho que eu percebo, assim, que a minha instrução para a pessoa é o prompt. Veja, tá resolvendo o problema da pessoa, eu tô fazendo um prompt para ela. Então, mas uma talvez coisa... você esteja sendo muito mais precisa nos seus questionamentos. Exato, e pedidos eu tô ficando mais pessoas, objetiva. que pode ser bom, entendeu? Porque assim como você pensa num prompt, né, para ele ser conciso, para ele tudo ser... que você precisa ter de informação, de contexto, tudo que você precisa falar para a pessoa, talvez você esteja assim, tendo o seu filtro aí mais intenso. Total, Fê. Porque eu acho que sabe essa coisa da gente ser meio prolixo, às vezes, quando você vai pedir uma coisa para uma pessoa? Né? Você vai dizer, fulana, vamos fazer o seguinte, pega nananã, faz não sei o quê. A gente às vezes é muito prolixo. Se a gente pensar em prompt, tipo, providencie tal coisa, sei lá, de um jeito que... Se bem que o prompt bom, ele dá muito contexto, né? Na verdade, mas às vezes contrário. A gente é impreciso também, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, mas não explica o contexto. Talvez você esteja com um critério, já um modelo mental... É isso. Que foi Fio, moldado que você me pelo prompt de uma forma super... Ó, te interpreta de uma forma super intelectualizada, incrível. Mas tá vendo? Você já tá com o modelo mental de quais são as informações que você precisa dar, do que é o pedido de uma forma mais clara. Exatamente. Você já está se comunicando de uma forma mais precisa. E se você treinou essa habilidade fazendo prompt. E olha que você me interpretou totalmente. Você conseguiu verbalizar muito melhor do que eu estava tentando verbalizar e não consegui. E olha que como isso pode mudar a forma como a gente se comunica no mundo real. Porque você, à medida que você vai ficando melhor de escrever prompt e de obter essas informações da IA, gente, eu tenho certeza, isso vai acabar se transferindo para a nossa comunicação verbal no dia a dia. Assim como eu, provavelmente, não sei se nossos ouvintes também já sentiram isso, mas eu acho que é uma questão de tempo para todo mundo começar a ficar com esse mesmo cacoete, sabe? De você pensar de uma forma como se você estivesse escrevendo aquele textinho que você vai jogar no campo ali de busca. Louco, né? Mas vamos voltar para a pergunta que você fez do hobby, dessa coisa da gente viver... não, agora eu já quero continuar nesse outro assunto, né? A gente entra em um, dá um duplo clique, triplo clique... Quádruplo clique. Não, mas volta pro hobby que é legal. Porque eu acho que a gente teve essa reflexão outro dia, né? Sobre o quanto a gente vive na economia da performance. O quanto a gente tem... a gente tá vivendo... como se a gente estivesse sempre numa vitrine, né? Sempre performando nas redes sociais, performando no trabalho, né? Essa exigência de produtividade máxima, né? Faz com que a gente esteja o tempo todo otimizando tudo, né? E o quanto isso exige da nossa saúde mental. Acho que isso é um dos motivos pelos quais a gente está burning out, né? As pessoas estão adoecidas porque é uma performance ininterrupta o tempo todo. E que muitos de nós já não têm mais tempo para fazer um hobby, que a gente trabalha, né, 14, 16, 18 horas por dia, sei lá. E a gente abandonou o hobby. Quando muito, a gente vai na academia, sei lá. E isso também já é considerado, não é mais nem considerado um hobby, isso é quase uma obrigação do nosso dia. E também é um lugar de performance, né? Porque as pessoas lá postam na academia, né? Se você não postou, não valeu. Então, né, até a corrida, bike, esses esportes acabam se tornando também lugares de performance. E o quanto mas tem uma performance até não só comparativa, né? Mas tem uma performance do tipo, não, menopausa, fazer osso, precisa lift heavy, precisa aumentar os pesos. Sim. Então, quanto que tá aumentando o peso? Não, mas então tá melhorando não sei o quê. Não, mas eu tô correndo mais, porque fazer sempre a mesma coisa não vale pro ponto de vista de saúde. Então, acho que tem essa performance, mesmo não comparativa de postar. Eu não posto nada nunca, mas eu tenho essa cobrança comigo mesma. Claro. Pra aquilo tá valendo, né?
Claro, você vira. A gente nunca tá bom, você tá sempre, né, tendo que optimize, que os americanos falam, né? Essa coisa do optimization, de você tá o tempo todo assim. E a gente não tem um espaço pra gente ser imperfeito, né? E outro dia a gente tava discutindo, eu tava até num encontro super bacana da Lud, que é uma assinante da Oxy, nossa amiga, e a gente tava falando sobre isso. Amiga querida e amada. Amada. Ela tava falando sobre a aula de cerâmica, né? Em que ela fez um prato que ela idealizou, e quando ela pôs no forno e tirou, depois que ela tirou do forno, não tinha nada a ver com a ideia original que ela tinha para a peça. Como a gente não tem mais lugar para isso, né? De fazer algo que dá errado e tudo bem. Não tem nenhuma consequência, né? Você pode fazer um jardim, você planta lá suas sementinhas, aí vem uma chuva de granizo, morre tudo. E tudo bem, você começa de novo, né? Não tem um impacto na vida de ninguém. E que a gente não tem o controle, né? Tipo, eu tô numa fase de pintar cerâmica. Eu pintava muito porcelana antes. Eu quero voltar pra porcelana, até porque porcelana não quebra rápido. Cerâmica quebra muito fácil. Me irrita um pouco, mas tudo bem. Mas isso é uma das coisas, né? Na cerâmica, você pinta, a cor não é aquela cor. Ela vai ficar a cor quando ela sai do forno. Na porcelana, não. Você já vê a cor que vai ter. Então você tem mais controle sobre o que vai ter no final. Na cerâmica, não. Que é exatamente isso, né? Assim, às vezes você idealiza uma coisa e sai outra totalmente diferente. E é lidar com não ter controle. Assim, às vezes eu planejei uma coisa, vai ser uma coisa totalmente diferente, né? Além da performance, né, Dé? E na vida real, a gente não tá mais podendo planejar uma coisa que deu errado, né? A gente precisa... A vida precisa... né, run smoothly, né? A gente precisa que a vida encaixe, né? Vários pratinhos têm que estar sempre organizados, né? Os filhos, o trabalho, né? A casa, tudo tem que estar funcionando de uma forma, uma engrenagem, né? Nada pode dar errado, os pratinhos não podem cair. Então, eu acho que isso pelo menos talvez para nossa faixa etária, não sei se é uma coisa muito da gente, essa coisa da perfeição em todos os lugares. A gente busca, né, uma perfeição quase inatingível. E a gente não tem nenhum espaço para a gente, onde o erro possa ser tolerado e até virar assim, uma coisa engraçada, né? Uma coisa que a gente leve com leveza. Leve com leveza, ficou meio cacófato aqui, mas enfim, redundante. Mas é meio isso, a gente poder errar e tá tudo bem. E eu acho que a gente precisa, acho que em 2026 eu quero retomar mais meus hobbies, pra gente ter um lugar de, quase uma válvula de escape, sabe? Onde a gente pode ser quem a gente é, né? Sem essa preocupação de estar sendo analisado, observado, visto, sei lá. Concordo 100%, Dea. E você sabe que isso me lembrou um livro que eu li há uns anos atrás, minha irmã que me recomendou, que chama Never Enough, que fala sobre adolescente e como a cultura... E daí tá falando muito desse esquema americano, de passar em faculdade, tudo que é mais ou menos o Brasil. Tem muita gente que já tá nesse esquema querendo aplicar pra fora, então por isso que eu falei o mais ou menos, né? Mas de que você tem que ser super bom num esporte, você tem que ter um currículo super bom, você precisa ter um monte de nota. E o quanto essa cultura da performance nos adolescentes já tá extremamente forte. E daí fala também um pouco de status, né? Aí depois a Fefa me recomendou até um livro que chama The Status Game, que eu tô lendo. Mas o que o Never Enough fala de status é que o status é o que te dá, de alguma forma, um diferencial. Que pode ser até assim, a garantia de alimento, a garantia de abrigo, se você for analisar, né, assim, o animal mais forte que acasala com a fêmea, mais não sei o que lá, que geneticamente vai ter os filhos. Então tem esse lado de você, né, conseguir prosperar e tudo. Tem o status de que, se você é conhecida, você chega num lugar e alguém que ouve teu podcast ou que te conhece, você vai ser melhor tratada, porque a pessoa já te conhece. Ou se você tá super bem vestido versus alguém que não tá. Então entra, né, assim, você olha, status é uma coisa potencialmente ampla. E até no livro, né, do Status Game, fala até coisas assim, né? Você tá num pub em Londres. Quem são as pessoas que são as pessoas cool, descoladas, que têm o status, né, de estar numa situação, que tipo de comportamento elas têm? Mas tem uma coisa tão doida, né, que você estava falando, não sei se é uma coisa da nossa faixa etária, eu acho que com jovens, e que muitas vezes estão muito menos preparados para lidar com não entregar isso ou não, isso tem uma dinâmica hoje em dia enorme, eles se cobram muito,
eles têm muito essa demanda, né? Até do status, eu estudo na escola tal, eu não sei o que lá, o que eu faço, o que eu não faço. E as famílias que começam a ser meio capturadas por isso. Passa o fim de semana levando os filhos na disputa, no torneio, no jogo de não sei o que lá, né? E daí dá até aquele exemplo do filho que tá fazendo lá, sei lá, né, uma lição de casa, alguma coisa, e não pode ajudar na casa, todo mundo tem que ficar em silêncio porque ele tá fazendo, aquela coisa da performance dele fica maior do que um monte de coisa. E que aquela coisa, não, dane-se, você tem lição pra fazer, que pena, faz depois, agora você vai tirar o lixo, vai lavar a louça, vai ajudar a família, e até a conotação que isso tem emocional pra eles mesmos, né? Então, não sei, dei uma viajada aqui no assunto, mas eu acho que quando a gente fala de cultura de performance, tem muita coisa acontecendo até nos jovens. Muito. Eu acho que isso está na raiz desse problema de saúde mental que a gente está vivendo. E aí volta, fechando o círculo, para o assunto da proibição de redes sociais na Austrália para menores de 16 anos, né? Porque o governo diz que ele quer proteger as crianças e jovens no momento em que toda essa área, né, emocional, a área do cérebro está sendo desenvolvida, para que eles não estejam sujeitos a esse tipo de comparação, que eu acho que é o que mais afeta hoje a autoestima desses jovens, que depois vão se tornar adultos cheios de questões para resolver, né? Porque neste momento em que isso estava se formando neles, eles estavam absolutamente afetados por essas pressões de status, né? Enfim, social, enfim, entre seus pares. Então, acho que essa é uma questão super, super relevante e totalmente ligada com o que a gente estava falando aqui. Mas vamos agora relaxar e assistir um Netflix? O que você acha? Então, o que deu da Netflix, Fê? Então, gente, a gente falou semana passada, né? Que Plot a Netflix, twist. Plot twist total, né? Que a Netflix tinha comprado a Warner e a Discovery, né? Por cerca de 70, 80 bilhões de dólares, incluindo Harry Potter, Game of Thrones. A gente brincou de O Vento Levou nessa semana. Nem sei se a gente poderia brincar de O Vento Levou, porque a ventania em São Paulo essa semana foi absurda. E aí o que aconteceu foi que a Paramount fez uma oferta hostil de 108 bilhões de dólares, ou seja, mais dinheiro, né, pela totalidade da Warner. E agora está numa disputa de ver quem que vai comprar. A Warner confirmou que está analisando a proposta da Paramount e que vai dar uma resposta em até 10 dias úteis para os acionistas. Se eles romperem o acordo que eles fizeram com a Netflix, eles vão ter que pagar 3 bilhões de dólares. E agora está essa discussão. Como essas empresas têm capital aberto e tudo, tem uma super discussão, porque eles não podem simplesmente negar uma oferta que é mais cara, porque é o dinheiro do acionista que eles estão falando. Claro. Então tem uma discussão grande aí. E existe também a dúvida em relação ao antitrust, né? Essa preocupação, essa consolidação no mercado. E não sei se você ouviu o Pivot dessa semana, Dea, mas foi super interessante, porque a Kara Swisher e o Scott Galloway estavam falando desse assunto, e a Kara Swisher que estava defendendo o lado capitalista, falando como Hollywood está totalmente, sabe, antiquado e tudo. O Scott Galloway até vira e fala, nossa, que situação atípica, você que está defendendo esse lado que geralmente é o meu. Mas estava tendo uma discussão de como também Hollywood está num modelo antigo, né, assim, ultrapassado. A quantidade de dinheiro que pagam para os âncoras, que pagam para as pessoas. Eles comentando, né, que vão de repente entrar e fazer uma participação de 5 minutos num programa, tem 15 pessoas envolvidas. Então, assim, concordo. Existe a necessidade de modernizar esse negócio. Acho que isso é uma coisa clara, mas vamos ver o que vai acontecer. Não, o que eu acho que a gente também precisa mencionar nesse caso, Fê, te complementando, é que Paramount tem nome e sobrenome, né? O Larry e o David Ellison. O Larry Ellison é o fundador da Oracle, um dos homens mais ricos do mundo e muito, muito próximo do Trump. Então, excelente detalhe. Essa história tem um dedo político também. Então, não é tudo só business, tem política por trás. É bem interessante ver que houve aí esse plot twist, talvez com anuência ou com colaboração do Trump. Então, isso ainda vai dar muito pano para manga. Bom, de uma semana para cá tudo mudou, né? Eu lembro que você comentou que a Netflix já tinha até mandado e-mail para os seus usuários, avisando. Eu, como usuária, recebi um e-mail explicando
que teve aquisição, que por enquanto nada muda, tava esperando aprovação. Que loucura, né, gente? Esse mundo realmente só acaba quando termina, né? Exato. E pra gente fechar a nossa pauta, tem um assunto que a gente queria trazer, que deu muito o que falar essa semana, que é a história da Cauchy, que é a empresa cofundada por uma brasileira, a Luana Lopes Lara, um nome com 3 L's, curioso, né? Uma brasileira de 29 anos que se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna, né? É uma história bem fascinante mesmo, porque ela é muito jovem, muito simpática, né? Apareceu em vários programas aí, fizeram muitas entrevistas com ela, e a história dela é uma história muito interessante, né? Ela é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte, foi criada em Niterói, e depois foi morar em Santa Catarina, onde ela enfim, atuou no Balé Bolshoi. Não sei se todo mundo sabe, mas Joinville tem uma filial do Balé Bolshoi, e é um celeiro de bailarinos, assim, de primeiríssima linha, que hoje, né, saem do Bolshoi de Joinville e vão brilhar nos palcos do mundo aí. Então é uma história bem interessante. Ela fez parte do Bolshoi em Santa Catarina. Obviamente, isso já diz muito sobre ela, né? Uma pessoa disciplinada, focada, determinada, porque já saiu da casa da família muito cedo, já foi, né, enfim, morar sozinha. E obviamente, a gente sabe, quem já viu minimamente esses filmes que mostram, né, bailarinos, a gente sabe que eles têm uma rotina extremamente rigorosa de treinos, de alimentação, tudo é muito... São atletas, praticamente, né? São atletas de alta performance, basicamente, né? E depois disso, ela foi estudar ciência da computação e matemática no MIT. E aí você já vê que ela está no topo da pirâmide, né? Uma pessoa que consegue entrar, uma mulher em ciência da computação no MIT, você deve contar nos dedos, né? Quantas realmente conseguem. E lá que ela começou a ter essa ideia da Cauchy, né? Só para explicar o que é a Cauchy, é um lugar onde as pessoas investem no resultado de eventos futuros, como quem vai ganhar uma eleição, se vai chover na próxima semana, até se a Taylor Swift vai ficar grávida ano que vem ou não, né? Essa é a premissa deles, né? É um mercado de previsões onde usuários compram e vendem contratos baseados em eventos no mundo real. É como uma bolsa de valores, mas em vez de ações de empresa, você negocia probabilidades dos acontecimentos. E aí entra, acho que o grande debate que está acontecendo em torno da Cauchy, né? Se ela é ou não uma plataforma de apostas, se é bet ou não é bet. Então ela foi muito atacada essa semana, né? Todos os posts que eu vi sobre ela, sempre tinha, né, uns haters nos comentários dizendo que absurdo, a gente aqui valorizando e endeusando uma pessoa que enriqueceu com bet, qual é a diferença dela para essas empresas de bet e tal. E é uma discussão mesmo, acho que ninguém tem essa resposta, né? Acho que a empresa se posiciona, como eu falei, como um mercado de previsões e é regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission dos Estados Unidos, né? Que é a mesma agência que regula os mercados futuros, né? A principal diferença é que ela não é a casa contra quem você aposta. As negociações são peer-to-peer, né? Entre os próprios usuários. E a Cauchy fica com uma pequena parcela aí das transações. Só que a linha entre apostar e prever é muito tênue. E eles enfrentam alguns questionamentos legais. E tem um outro aspecto que eu acho importante lembrar, que não é que eles só ofereçam apostas em eventos que não podem ser manipulados, digamos assim, né? Muitas das apostas que eles propõem aos usuários são eventos que podem ser influenciados por pessoas. Então, o potencial de manipulação e de corrupção disso é enorme, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, no futebol, essa história do jogador, da aposta sobre se jogador X vai levar um cartão amarelo no primeiro tempo. Para ele provocar um cartão amarelo, 2 minutos, né? Então, é esse tipo de possibilidade que torna esse tipo de negócio tão suspeito, né? E muitas das apostas que são oferecidas na Cauchy não é se
vai chover semana que vem, necessariamente. É realmente se, sei lá, o David Beckham vai comprar um time de futebol. Eu entrei aqui pra ver, né? E realmente, tem aqui coisas do tipo, o que fulano vai falar no evento tal. Aí tudo bem, tem quem vai ser o próximo ganhador da eleição americana, tem coisas mais complicadas, mas tem uma série de coisas que é o que você falou. Assim, quem vai ser o próximo coach do time do Michigan, né? O que sabe, vai acontecer. E se alguém tem essa informação já, né? E se essa informação já foi compartilhada, você não tem como saber. Então, eu acho que é só importante a gente, né? Eu acho que em que pese aí o brilhantismo dessa menina, ela deve ser absolutamente diferenciada, deve ser uma menina super inteligente, brilhante, né? Com todos esses predicados que a gente não vai aqui minimizar, mas eu acho que a gente precisa entender o business e fazer seu próprio juízo aí, né? Eu acho que a turma da Faria Lima, né? O mercado financeiro rapidamente adotou a Luana como a próxima, né, queridinha aí do mercado financeiro, como uma pessoa que teve uma visão brilhante e que foi atrás. A história da empresa é muito interessante. Eles processaram o governo quando eles não obtiveram a licença que eles queriam. Então, ela também foi muito ousada. Não vamos entrar aqui na história inteira, mas houve ali tem uma história bem de filme, assim, de como eles conseguiram operar. Então, realmente tem que reconhecer que ela fez um trabalho super interessante, determinado, né? Ela e o co-founder dela, que ela conheceu no MIT. Mas, só para a gente não perder de vista a natureza do negócio, que é algo que está muito em alta, né? Essa discussão sobre se essas empresas, no fim das contas, são boas ou não para o futuro, né? Para o mundo. Quem quiser entrar para ver, gente, Kalshi é com K. Kalshi. Só porque eu acho que um monte de gente vai ficar curioso, acho que pouquíssimas pessoas devem conhecer. E não se trata de discutir. O pessoal fala, o pessoal adora no Brasil colocar essas pessoas para baixo. Não se trata disso, tá? Ela é uma mulher, eu tô super feliz de ver uma mulher brilhando, sendo entrevistada em todos os programas e tudo mais. Tá tudo certo, mas a gente só tem que dar esse duplo clique no que a empresa faz, só pra gente entender a natureza aí do negócio, tá? E essa discussão que é super importante, né, Dea? Dessa parte de apostas e coisas super. Que hoje a gente ainda tem que fazer duplo clique nisso. A gente ainda tem que fazer um duplo clique nisso. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um duplo clique. Ficamos no nosso horário, né? Então deu certo hoje. Conseguimos. E é isso. Obrigada pela companhia. Obrigada, Fê. Obrigada, Miguel. E nos vemos semana que vem. Obrigada, pessoal. Até mais.